Ô pessoal, a gente segue aqui falando dos princípios norteadores do direito do consumidor e no nosso vídeo de hoje eu quero trabalhar um outro princípio, importante princípio, que é o da harmonia das relações de consumo. Antes, porém, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, receber as notificações, ficar bem informado sobre direito do consumidor. Você que é meu aluno, que é estagiário, que é advogado, que tem interesse nesse conteúdo, participa do canal, divulgue aos amigos, leve essa informação a todos aqueles que têm interesse no direito do consumidor. Harmonia das relações de consumo, princípio importantíssimo e que me parece ganha mais espaço nesse momento atual que nós vivemos, de pandemia, Covid-19. Por que ganha mais espaço? Porque desde antes, já no início do código, a ideia de harmonizar as relações de consumo tem por finalidade, em última análise, desmistificar a máxima de que consumidor e fornecedor são rivais, consumidor e fornecedor são inimigos. Claro que não são, e é muito simples desconstruir esse raciocínio apenas dizendo a você que não existe mercado de consumo sem consumidor, mas não existe mercado de consumo sem fornecedor. Perceba que um precisa do outro para existir. O que seria do fornecedor se não tivesse para quem vender os produtos, os serviços? O que seria do consumidor se não tivesse de quem comprar produtos e serviços? Aliás, é sempre bom relembrar, consumidor atualmente não produz o seu próprio alimento. Ele compra o alimento, ele adquire produto no mercado de consumo. Ele não tem ele não é autossustentável aqui. Então, mais um ponto para nós enfatizarmos que o consumidor precisa, que o consumidor depende do fornecedor. Mas harmonizar as relações significa encontrar um ponto de equilíbrio, um denominador comum, fazer com que haja uma convergência de interesses sem que um queira tirar vantagem do outro. Então, nesse aspecto, nesse ponto, harmonizar as relações de consumo é pensar no consumidor 4.0, 5.0, como alguns já vêm dizendo, pensar no consumidor como alguém que é protagonista dessa relação de consumo. E só para arrematar aqui e fechar com você, eu disse sobre a Covid, a pandemia e o impacto reflexo que tudo isso vem trazendo nas relações de consumo. Eu estou convicto de que em relação à harmonização das relações de consumo, a pandemia Covid-19 impacta diretamente nesse princípio e deve disseminar este raciocínio. Por quê? Porque hoje o fornecedor tem muito claro de que proteger o consumidor, garantir a segurança do consumidor, em última análise, reflete e representa na garantia do seu próprio negócio, na manutenção do seu sustento. Por isso, harmonizar as relações de consumo em tempos de pandemia significa flexibilizar algumas outras regras. Regras voluntárias, como por exemplo, de troca de produto. Eu tenho um prazo para a troca do produto. Tudo bem, mas e se nesse prazo nós tivermos um lockdown, uma fase mais restritiva, fase emergencial, comércio fechado, como eu vou exigir do consumidor a troca do produto naquele período? Era impossível. Aliás, se eu exigisse essa prática, além da loja estar fechada, eu estaria incentivando ou colocando em risco a própria saúde do consumidor. Então, é necessário que, ao se harmonizar as relações de consumo, o bom senso prevaleça, esse ponto de equilíbrio seja encontrado, por exemplo, aqui na situação que eu passei, com a prorrogação desse prazo para a troca do produto. Isso é pensar no consumidor, isso é, sem dúvida, harmonizar a relação de consumo. Se você gostou desse conteúdo, além de compartilhar o vídeo, mande o seu comentário aqui para mim, traga a sua dúvida, comente a sua experiência para que a gente possa interagir pelas redes, em especial aqui pelo canal. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo.